Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja no seu coração e sobre o seu lar. Gostaríamos neste momento de falar sobre um tema não muito agradável. É um retrato da nossa sociedade, mas isso nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 6. É muito triste o que nós ouvimos todos os dias. As reportagens sensacionalistas, que aparentemente são sensacionalistas, não são, na verdade, isto que nós acabamos de dizer, um sensacionalismo. É a realidade do dia a dia da humanidade em que nós estamos inseridos em pleno século XXI. Dá uma ideia de que quanto mais nós nos tornamos civilizados, mais desastrosos nós ficamos em nossos atos como sociedade. E isto por causa do pecado. O pecado, quando ele entrou no coração do homem, ele tornou-se uma praga evolutiva. Ele não ficou estagnado no tamanho que entrou. Porque o homem, com a sua capacidade de inteligência e tendo também como instrutor neste mundo Satanás, que é o inimigo número 1 de Deus, que seduziu os nossos primeiros pais, e também o mundo com seus atrativos, que trazem muitas das vezes ideias, pensamentos, ilusões e aspirações, todos esses fatores agrupados dentro da mente do homem, desce para o seu coração e formulam ali coisas que não agradam a Deus e só trazem prejuízo social. Então vamos observar o que diz o texto sagrado. Diz assim, verso 5: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Observe que se nós olharmos para a sociedade, esta é uma descrição perfeita da nossa sociedade nos dias atuais. Concorda comigo? Nós só temos pessoas com corações voltados para os seus interesses próprios, os quais muitas das vezes tendem à prática do mal. A maldade é algo que está ligado à ação contínua do homem. Roubos, furtos, violência tremenda de homens contra homens, homens contra o seu semelhante em linhas gerais, maridos contra esposa, esposa contra marido, filhos contra pais, num ato de desobediência, de afronta, de desrespeito, cidadãos contra o governo e muitas das vezes até mesmo da parte do governo para com o cidadão, ações que não são agradáveis. E todos esses fatores, esse conjunto de fatores traz a multiplicação da maldade no coração da humanidade. É impossível entendermos determinados atos, sejam eles praticados por homens, mulheres, crianças, jovens, porque até mesmo entre as crianças existe tanta maldade, tanta malícia no tocante às ações contínuas deste mal pervertido que está evoluindo e tornando-se a desgraça da sociedade. Infelizmente, o ato de violência, ele é visto em todos os ambientes. Eu vi uma reportagem que eu fiquei muito chocado, extremamente chocado. Um pai e uma mãe ousaram abusar de uma criança de 2 anos e 8 meses, com uma violência excomunal, uma coisa sem medida. Como pode um pai e uma mãe unirem-se num ato que, segundo declaração que eu ouvi, eles estavam num culto
prestando um determinado culto para haver uma solução na vida da criança que estava enferma. Eu não consigo entender isso. E houve um ato de abuso sexual com a criança de 2 anos e 8 meses. E isto a levou ao óbito, 2 dias depois no hospital. E aí você para e pensa, como o ser humano pode ter chegado a esse extremo? Um cidadão tem a coragem de chegar em casa e aplicar 15 facadas na sua companheira. Explica isso. Explica isso. Um irmão atirar-se contra o outro. Um amigo ferir o outro mortalmente. Então são atos que não há como você conceber na mente. Tudo isso está inserido na nossa sociedade. E é o retrato da nossa sociedade que, se pudéssemos retroceder no tempo e mostrar para o povo antediluviano, é o mesmo quadro, como está aqui registrado no verso 5. Do seu coração era continuamente levantado a maldade, a malícia. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito, olha o verso 6, então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Sabemos que a palavra arrependeu-se aqui não está ligada a um Deus que se arrepende do que faz, mas um Deus que se entristece com a atitude daquilo que ele criou para ser perfeito e que entrou num campo de devassidão tão grande e tão pernicioso que chegou a esse estado. Não é nada diferente. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam as aves do céu, pois arrependo-me de havê-los feito. Olha, para você ter uma ideia, que a perversão sexual tornou-se hoje um atrativo para muitos no meio artístico. Quanto mais mulheres tem um homem, ou quanto mais homens têm as mulheres, mais eles são bem vistos na sociedade. Aquilo que era para ser realmente puro, santo e perfeito, o relacionamento entre um homem e uma mulher, tornou-se um ato de perversão sexual. Só que ninguém percebe, porque todos já se acostumaram com isso. E os noticiários são esses, fulano separou de Beltrano, agora Cicrano está com Cicrano está com coisa, e você não sabe quem que é quem e por que quem é quem. E aí é que está a complicação, só que isso aos olhos de Deus é perversão sexual e perversão moral, que a nossa sociedade abraçou, criou leis e estabeleceu como princípio de ética moral, depravação moral e depravação sexual. É muito triste convivermos com essa realidade. E aí nós temos, portanto, essa palavra do Senhor. Deus, então, resolveu destruir toda a humanidade. Nós não aprendemos nada com a história bíblica. Mesmo entre os cristãos, a perversão está entrando, a maldade está entrando, a malícia está entrando dentro do cristianismo. Ainda bem que Jesus disse que o joio e o trigo haveriam de crescer juntos, senão não entenderia mais nada. Mas é certo que assim onde Cristo planta a boa semente, Satanás vai e planta a sua semente destruidora. Lamentável os dias que nós vivemos, mas eu creio no poder da oração, creio no poder da palavra e creio na misericórdia de Deus. Então vamos orar, pregar a palavra e confiar que o Senhor há de salvar alguns destes tantos milhares que estão perdidos no mundo. E nós, eu e você, somos responsáveis por esta obra. Amém? Deus te abençoe e vamos continuar batalhando. Pai nosso que estás nos céus, agracie-se de nós, ó Deus, e nos conceda o privilégio de sermos porta-vozes da Tua palavra e que através desta palavra muitos corações se convertam a Ti e deixem a malícia e a maldade e voltem à prática do bem. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.